Priscila, você viu aí que a gente estava falando sobre, né, o rei Charles, a troca de guarda na família britânica, mas tem esse componente da inflação que está muito alta na Inglaterra, né? Mais alta em muito tempo também, né? E você vai falar agora para a gente da inflação ali na zona do euro. O Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia, né? Mas tem uma inflação muito alta também. Na zona do euro, como é que ficaram as coisas? O que é que está acontecendo por lá, hein, Priscila? Pois é, inflação acima de 9%, foi confirmado então o dado que já antecipava essa leitura da inflação de agosto. E a gente preparou aqui uma trajetória da inflação para trazer a dimensão de como essa inflação é alta lá na zona do euro. Se a gente observar ali setembro de 2021, a inflação estava em 3,4%, perto de 3%. Agora, então, em 9,1%, que é uma inflação recorde para a zona do euro, muito acima, né, dos últimos meses, vem subindo de forma acentuada. Aqui, Priscila, só te interrompendo, aqui tem a invasão da Ucrânia, né? Isso, exatamente, né? Dia 24 de fevereiro, então, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e aí começa a subir muito. E é interessante notar que nesse dado de 9,1%, só 3,95 ponto percentual desses 9 aqui é só energia, só inflação de energia. E 2,25 só inflação de alimentos. Ou seja, está, de certa forma, completamente vinculada à guerra, né? Exatamente. Veio pandemia. A gente está falando de exportadores fundamentais, Ucrânia e Rússia, e a Rússia fundamental para fornecer energia para a região, né? Perfeitamente. Então, assim, já tinha um choque de inflação por causa da pandemia, Sim, que afetou as cadeias de suprimento, tá várias aqui, matérias-primas, né? Exatamente. Já era uma inflação que vinha subindo. Perfeito. E até ali em fevereiro você já vê que tem um aumento na inflação. Só que a gente pode dizer que a partir de março ela se acentua muito, justamente por causa dessa questão da energia. A gente tem uma outra tela, agora sim falando também sobre o Reino Unido, né? Que também saiu um dado por lá. É uma tela que a gente separou aqui com alguns dados que saíram entre ontem e hoje, mostrando por que o nível de pessimismo global está tão grande. Hoje as bolsas estão todas caindo na Ásia, na Europa, futuros americanos aqui, os futuros da bolsa também. Então tem esse dado da zona do euro que saiu hoje, que a gente acabou de falar. Sim. No Reino Unido, Colombo, o varejo caiu 1,6%, é o pior dado desde setembro de 2021, e os analistas já falam que há desafios pela frente justamente por causa do período de luto da rainha, porque o comércio fica fechado e isso traz desafios adicionais para o varejo, que já está nesse pior resultado desde setembro de 2021 e trazendo ali uma perspectiva muito clara de recessão para o Reino Unido. E aí essas duas linhas abaixo aqui, tanto o Banco Mundial quanto o FMI, ontem eles falaram, né, o FMI foi um porta-voz, o Banco Mundial soltou um estudo, o Banco Mundial falando que existe um risco crescente de recessão em 2023, já que Estados Unidos, China e Europa estão numa forte desaceleração. E o FMI disse que alguns países podem entrar em recessão em 2023 e os riscos de baixa dominam o mercado. E é interessante que o porta-voz ele disse o seguinte: mesmo que alguns países não entrem tecnicamente em recessão, a sensação vai ser de recessão para muita gente ao redor do mundo. Então é por isso que quando a gente fala da economia global de uma forma geral, quando a gente traça algumas perspectivas, os economistas mais pessimistas também para a economia brasileira no ano que vem, é por causa desse quadro aqui, que está afetando o globo como um todo, né? Então uma onda de pessimismo que vem, que deve chegar muito forte, mais para o fim desse ano e ao longo de 2023. Tá. A gente já vai encerrar, porque a Gabi já me deu a ordem aqui para parar, e quando a Gabi fala, ordem absoluta. Autoridade absoluta. Mas eu só queria saber, isso aqui para a gente pode significar alguma oportunidade? De alguma maneira, porque em tese, quando você olha aqui, os nossos principais parceiros comerciais com economia em forte desaceleração, Estados Unidos, China, a União Europeia como um todo, inflação alta e tudo mais, risco de energia, alguns países em recessão, tem oportunidade para a gente ou nós vamos ser tragados junto desse buraco aí? Pois é, você sabe que primeiro o parceiro comercial nosso é China, depois Estados Unidos, se a gente juntar a União Europeia é o terceiro, né? Então o que... E a Argentina também não está nada bem, né? Exato. Então... A esperança era que a China, por mais que o Ocidente fosse dragado por essa guerra, né? A Europa, os Estados Unidos ali desacelerando, a expectativa era que a China talvez trouxesse alguma demanda para o Brasil em termos de commodity. Mas a China também está numa situação de desaceleração muito forte. A perspectiva para a China é de um crescimento menor de 3% em alguns casos, de alguns bancos, autoridades, órgãos globais que estão falando que a China pode crescer menos de 3% nesse ano. Sendo a China o nosso principal comprador, é uma perspectiva também negativa que se traça para o Brasil. O único alento que pode haver é que, como há
um gargalo de commodities, isso pode trazer ali alguma expectativa um pouco menos sombria, digamos assim, para os países emergentes. Então, por exemplo, hoje a China divulgou os dados um pouquinho melhores e aí a conversa entre os analistas era, esse pessimismo muito grande no mundo inteiro, ele pode ser menos sentido, não é que não vai ser sentido, mas talvez um pouco menos sentido nos países emergentes, porque a China trouxe algum dado ali um pouco melhor numa leitura de agosto. Mas o cenário é muito ruim, é uma crise coordenada que é diferente de 2008. Esse é o papo agora, né? 2008 foram os Estados Unidos que puxaram a crise e os outros foram na esteira. Neste momento, a conversa é que os 3 principais motores da economia global, China, União Europeia e Estados Unidos, estão entrando em crise concomitantemente. E isso vai trazer efeitos para o mundo todo.